Olá pessoal, tudo bem? Felipe Saginage, corretor da Corsário Imóveis aqui do litoral do Paraná. Estamos iniciando o nosso terceiro feirão de imóveis, tendo em vista um foco nos imóveis de financiamento. Bom, entendendo a demanda dos nossos clientes, e a procura do pessoal por esses imóveis por meio de financiamento, hoje nós trouxemos aqui conosco na Corsário a Patrícia Lima, da Ideal Crédito, correspondente da Caixa, que vai nos ajudar e tirar algumas dúvidas para nós. Patrícia, gostaria que você pudesse explanar um pouquinho para nós sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Olá pessoal, Patrícia, prazer. Agradeço mais uma vez estar aqui com um grande parceiro da Corsário Imóveis. Falando um pouquinho sobre o programa Minha Casa Minha Vida, sendo bem objetivo, tá? A gente fala, quando fala de programa Minha Casa Minha Vida, é para pessoas que não têm nenhum imóvel ainda. Ou se já tiveram, já fizeram a venda do imóvel, tá? Existe enquadramento de renda, hoje a gente sabe que o governo ampliou a questão da renda, então a gente pode limitar a renda do programa Minha Casa Minha Vida até R$8.000. Dentro dessas duas considerações, o cliente pode se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. Patrícia, então pensando no nosso litoral, nos clientes que gostariam de comprar imóvel aqui na praia por meio de financiamento pela Minha Casa Minha Vida, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para nós na questão do salário, até que valor máximo a pessoa pode receber e que ela vai se enquadrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, pessoal, hoje nós temos uma extensão de valor tanto de renda quanto do valor do imóvel no programa Minha Casa Minha Vida. Existe um enquadramento de renda até 4.400, de acordo com o número de habitantes da região, da cidade. Isso vai ter um limitador menor do valor do imóvel, de acordo com o número de habitantes de cada município. O segundo enquadramento é exatamente a renda acima de 4.400, limitado ao valor de 8.000 de renda, não podendo ultrapassar esse, porque senão ele já desqualifica o comprador do programa Minha Casa Minha Vida. E estende-se ao valor do imóvel até 350 mil. Patrícia, o MEI e um profissional com renda informal, ele pode se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida? Pode, isso é uma dúvida frequente, só que existem algumas regras normativas pela Caixa. A gente não pode misturar o que é contábil e o que é normativa do banco. MEI, ele vai declarar o imposto de renda à pessoa física, gente. A renda é como se ele fosse um assalariado, vai vir do CNPJ. Tudo vai depender do enquadramento da função MEI dele. Isso quem vai direcionar é o contador dele, mas pode sim, declarando imposto de renda no tempo vigente da Receita Federal. Excessivo que temos ali é um prazo de 30 dias após a última entrega, que ainda a Caixa considera como renda. A diferença entre o MEI é que ele vai fazer a qualificação tanto na distribuição de lucros quanto no não assalariado, e da renda informal, que seria para quem não tem um CNPJ, ele vai apenas poder declarar como não assalariado. Existem N formas de declarar um não assalariado dentro do imposto de renda, mas o único aceitável pela Caixa Econômica hoje é o real não assalariado. Qualquer outra renda vinda de aluguéis, pensão, que são itens dentro do imposto de renda, não são aceitáveis. A gente já coloca isso porque existe essa confusão de informações, até mesmo pro enquadramento do programa Minha Casa Minha Vida. Patrícia, eu quero financiar um imóvel pela Minha Casa Minha Vida, mas eu tenho uma dúvida com relação ao meu comprometimento de renda. Comprometimento de renda, ele vai ser estagnado, 30%. Ah, mas o cálculo, então eu pego o meu bruto do meu Olerite, faço vezes 30, maravilhoso, aprovou meus 30%? Não. Quando falamos de comprometimento de renda, falamos de mercado econômico. Mercado econômico vai ser o seu cartão de crédito, vai ser o seu financiamento lá de um cartão, aqueles reparcelamentos de cartão, tudo isso entra dentro do comprometimento. E de que forma que é visto isso hoje? Através da pesquisa direcionada do Bacen. A habitação hoje, a avaliação de risco, ela vem
e única e exclusivamente com base de informação do Bacen. Então, por mais que o cliente diga, não tenho nada financiado, não tenho carro, não tenho nada. Acusa, gente, acusa todo tipo de endividamento. Logicamente que isso é uma coisa particular do cliente, não é exposto, mas a avaliação de risco condiciona a parcela, limitando ao comprometimento que o cliente já tem. Juntamente ele falando em relação ao comprometimento de renda, uma dúvida frequente é a questão do score. Existe um score que todo mundo hoje pontua, né? Mas ele é um score direcionado à questão comercial, a como está o meu fluxo perante ao mercado econômico em relação a cartão de crédito, a um financiamento de um veículo. Então, ele é um pouco diferente para o score de habitação. O score de habitação, ele vai pegar todo tipo de endividamento Bacen, então vai enquadrar tudo. Então, a gente não pode misturar essas duas informações. Score de habitação é uma situação, score comercial, que chamamos, é outro. Então, por isso, muitas vezes, que acontece o condicionamento. O cliente tem um score muito bom comercial, por quê? Porque usa bastante cartão, porque tem um veículo financiado. Isso quer dizer que ele é um bom cliente para o mercado econômico, com certeza. Mas ele compromete a renda dele, que é limitado a 30%. No score dele para habitação. Então, por isso que muitas vezes acontece do cliente ser um ótimo cliente comercial e não aprovar a parcela completa dele, que seriam uns 30% para habitação. Para o programa Minha Casa Minha Vida, posso usar o FGTS e qual o valor de entrada? FGTS, Programa Minha Casa Minha Vida, são duas coisas que andam juntas. Então, o enquadramento quem se enquadra no programa, ele se enquadra na utilização do fundo de garantia. Salvo o comprador já tenha feito antecipação do FGTS ou antecipação do saque aniversário, que isso bloqueia o fundo de garantia para utilização na habitação. Então, todos que se enquadram no programa têm a possibilidade, sim, de utilizar o fundo de garantia. Sobre a entrada, gente, o FGTS automaticamente ele vai ser diluído lá no valor da entrada. Então, além de se somar ao financiamento, ele se diminui do valor da entrada. O que acontece que todo mundo pensa? Ah, mas Patrícia, então eu posso dar só meu fundo de garantia, meus 20%? Pode, gente. Tem pessoas que quiseram. Se o valor do FGTS for 20% do valor do imóvel, não vai precisar dar nenhum recurso próprio e fica somente a utilização. O que muitos entendem como 100% de financiamento. E o que acontece, na verdade, é a utilização do fundo de garantia como o valor total da entrada. Patrícia, e aqui, para quem reside no litoral hoje, o que é o FGTS? Ele pode usar, quem mora em Curitiba, por exemplo, ele pode usar o FGTS comprando casa aqui na praia? Não, gente, não pode. O uso do FGTS é pró-moradia, único, exclusivo. Então, precisa fazer a comprovação de, no mínimo, que pretende morar. O que seria esse pretende? Eu trabalho hoje numa empresa, tenho uma filial, ou eu trabalho, por exemplo, home office, trabalho como representante, né? Vamos usar um exemplo aí, representante comercial que atua na região sul. Pode usar o fundo de garantia? Pode, pode. Só que o normativo do banco diz que ele vai precisar comprovar por carta de lotação, que é um documento específico da empresa, dizendo que ele atua na região, reside próximo e irá morar nesse município onde ele está pretendendo comprar e utilizar o fundo de garantia. Muito bom. Então, para você aí que está procurando imóvel para comprar aqui no litoral, aproveita a oportunidade do nosso terceiro feirão de imóveis aqui da Corsário. E vamos aproveitar aí, vamos comprar casa financiada utilizando o seu FGTS com a intenção da moradia aqui na praia. Patrícia, então temos mais uma pergunta aqui. Eu quero comprar uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida e eu tenho um carro como parte de pagamento para dar de entrada. Posso comprar uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida dando um carro como entrada? Para isso existe a parte da corretagem. Aí eu já vou chamar aí a atenção dos corretores da Corsário Imóveis, que sempre tem um plano ótimo para oferecer para o cliente. Logicamente, gente,
O que a Caixa Econômica faz? A consideração da Caixa Econômica é a parte financiada. Logicamente que existe toda uma estrutura de valor de entrada negociável. Quem vai fazer isso? Os corretores da Corsário Imóveis. Com certeza sempre tem uma situação ali de colocar um carro, né? De ter uma divisão, às vezes, de um parcelamento de entrada diretamente específico da área da corretagem. Então, não tem problema, pode ser usado, considerando que isso esteja lá no contrato de arras, tudo certinho elaborado pelo corretor, não tem problema. Patrícia, nós temos algumas perguntas frequentes com relação ao subsídio, como é que ele funciona, e sobre a amortização no financiamento do Minha Casa Minha Vida. No programa Minha Casa Minha Vida, o máximo, né, que a gente sempre ouve, as dúvidas maiores de quem está pretendendo comprar, realmente é sobre o subsídio. Subsídio, ele se enquadra dentro de faixa de renda. Hoje trabalhamos na faixa 3 de renda. Então, vai ser subsidiado quem tiver uma renda até 4.400. Mas a gente sabe que é limitado a 13.200, 13.300, o mínimo de subsídio, que fica em torno de 400, 402 reais. O que eu preciso que vocês entendam? Quanto maior a renda, menor o subsídio. Outra situação, fala-se apenas em subsídio em termos de desconto. Pessoal, não é só desconto. O programa Minha Casa Minha Vida é subsidiado em juro. Então, muitas vezes você não vai ter o subsídio na questão do desconto, aquele descontinho que se soma, que o vendedor vai receber juntamente com o valor financiado. Mas você vai estar sendo subsidiado em termos de juro, que fica abaixo do juro de SBPE. A questão de amortização funciona pela Price e pela SAC. O que seria amortização? É quando eu tenho um saldo devedor e eu quero diminuir esse saldo devedor. Ou eu quero diminuir a parcela que eu pago. Então, existem duas formas de amortizações. A gente pode amortizar no prazo e no total que eu tenho financiado. Logicamente, sempre que for possível, você faz a amortização no seu saldo devedor. Porque isso vai dar a consideração, vamos usar uma gíria, pagar de trás para frente, que não é exatamente isso, gente. Mas de uma forma mais didática para vocês entenderem, na tabela SAC, na amortização SAC, seria mais ou menos isso. Porque se pegarmos a primeira parcela e a última, tem um direcionamento ali de praticamente 30% lá na última, em relação à primeira parcela que você está pagando. Eu sempre gosto de dar um exemplo da minha parcela. A minha parcela hoje, ela está em R$ 930,27, algo assim. Hoje, com 280, 300 reais, eu amortizo a última. Então, eu amortizo no meu prazo. Diminuiu o prazo, automaticamente eu deixei de pagar juros sobre a última que eu paguei. A preocupação maior hoje, correspondente bancário, é explicar a amortização Price, gente. Price, ela brilha os olhos porque ela dá uma consideração de entrada menor, parcela menor. Só que a amortização é bem mais lenta. Pode-se fazer amortização durante o período contratado? Pode, mas a gente tem que entender que é uma parcela contínua. Não é fixa, gente. A palavra fixa na tabela Price é um termo errado. Por quê? Porque ela tem as correções da mesma forma que a tabela SAC. Então, a Price ela é contínua e lenta, a SAC ela é decrescente, por isso o saldo devedor ele vem decrescendo mais rapidamente do que a Price. Patrícia, agora uma grande dúvida que o pessoal tem é com relação qual imóvel que ele se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje foi mudado, antigamente somente o programa Minha Casa Minha Vida se enquadraria imóveis novos. Hoje a gente sabe que tem amplitude de imóvel usado também. Uma única ressalva de imóvel novo e usado é que para imóvel novo hoje não pode mais existir a construção por pessoa física. Então precisa ter um CNPJ, nesse CNPJ precisa obrigatoriamente ter o código KNAI de construção de edifício para poder passar no normativo da Caixa. A questão do imóvel usado, existem algumas diferenças, parte averbada,
parte não averbada. Qual que é a dificuldade? Pode financiar um imóvel não averbado? Parte não averbada? Parte não averbada, sim, salvo que essa parte não averbada não esteja comprometendo a questão estrutural do imóvel. E, logicamente, ela também não vai entrar no parâmetro de valorização do imóvel, que muita gente aqui no litoral se preocupa em relação a isso, né? Tem um imóvel, foi feito uma melhoria, uma edícula, alguma coisa que se estendeu ao imóvel. Ele deixa de ser, de poder ser financiado? Não, ele pode. Só não entra na questão da amplitude e da valorização da metragem, que ele não foi averbado, e não pode comprometer a questão estrutural. Patrícia, então, muito obrigado. Conseguimos responder algumas perguntas aqui sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Então, fica aí a dica para você que quer vir para o litoral comprar o seu imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Venha para a Corsário, aproveite esse nosso terceiro feirão de imóveis, com toda a nossa equipe que vai estar lá esperando vocês, juntamente aí com o apoio da Patrícia, para responder mais dúvidas que estiverem.